Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Hoje um bom momento para nós celebrarmos na casa de Deus, quarta-feira, dia 2 de agosto. Nós temos culto hoje aqui no Templo Sede, na Via Expressa em Olaria, às 19 horas e 30 minutos até às 21 horas e 15 minutos. 1 hora e 45 de culto ao Senhor. Pouco tempo, não é? A gente precisa aumentar isso aí. Nós estaremos aqui celebrando a boa palavra de Deus, a presença de templo aqui da nossa igreja, de irmãos aqui celebrando conosco, a boa palavra, cânticos e alvos de oração, propósito diante do Senhor. Convido você para estarmos juntos nessa celebração, nesse mês de agosto, estudando e aprendendo com Jesus, com Deus, com a palavra, olhando, visualizando o personagem Paulo. E vai aí algumas informações agora sobre Paulo, porque nós estamos no início do mês e precisamos conhecer um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre esse moço. Aqui em Atos 13 está dizendo assim: na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. E jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, Saulo, a gente lê em Atos 9, da grande transformação que houve na vida dele. Como disse, nós vamos ter bastante tempo para falar bastante coisas sobre Paulo. Mas um fato e uma realidade é que aqui em Atos 13 fala Saulo. E todos nós sabemos que é Saulo de Tarso, porque Tarso da Cilícia é a cidade do seu nascimento. Comum aqui a gente, no nosso tempo, na nossa cultura, o meu nome é Ednei Schwint. Tem outras pessoas, fulano, disso, daquilo, vários complementos do nome. E se refere à família. Só que nessa época, culturalmente, se referia ao local de nascimento da pessoa. Então, Saulo de Tarso era uma referência de quem era ele. Saulo, da cidade de Tarso, da Cilícia. Só que tem um detalhe: comumente se diz, não, Saulo foi transformado e Deus o transformou num Paulo. Nós temos até um hino na harpa que diz: mas transformado foi em um Paulo, porque achou ele a glória de Deus, assim. Mas na verdade, nós até podemos traçar parâmetros do homem Paulo, Saulo, antes de ter o encontro com Jesus e depois do encontro com Jesus. A gente pode até pensar, não, ele se chamava Saulo e depois passou a se chamar Paulo. Não, isso é um equívoco, porque no próprio capítulo 13, a gente encontra aqui, tomara que eu encontre, né? Versículo 9 de Atos 13. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, etc, etc, etc. Aí vai um episódio, algo que aconteceu aqui. Mas o que eu quero me ater é o que a Bíblia está dizendo. Saulo, que também se chama Paulo. Todos nós sabemos que Saulo ou Paulo tinha duas cidadanias. Em Atos 16, que ele afirma para o carcereiro que ele era cidadão romano e haviam mandado açoitá-lo e prendê-lo sem um julgamento. Então eles tremem ali de medo, com receio de serem punidos pelo Império Romano por ter sentenciado um cidadão romano sem um julgamento. Ele se chama Saulo por causa da sua origem de nascimento judaico. Mas ele se chama Paulo também por conta da sua cidadania romana, pelo local onde ele nasceu
e pela sua origem também. Então ele tem, a gente poderia dizer, ele tem dupla nacionalidade. Então, Saulo, da origem Shaul, e Paulo, que traz na derivação do seu nome, no grego, pequeno por causa da sua estatura. Então, Saulo ou Paulo, que também se chama Saulo, ou seja, poderia-se usar os dois nomes dele. Está longe de ser uma identificação de uma transformação na vida dele. Mas o que eu li em Atos 13 fala da transformação, que um homem que perseguia a igreja, Paulo inclusive, ele em uma das suas cartas, ele diz que ele era um dos menores dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo por ter perseguido a igreja do Senhor. Isso foi algo difícil para ele vencer, porque ele trazia essas marcas. Quando a gente se reporta a Atos 6 e 7, quando do martírio do diácono Estevão, a Bíblia diz que Saulo consentiu na morte dele. Era esse homem, embora jovem, que tinha cartas dos principais dos sacerdotes de Jerusalém para aprisionar, para açoitar e até consentir na morte, como de Estevão, como disse, pessoas que anunciassem fé em Jesus Cristo. Ele diz, é ele quem descreve-se dizendo que ele era hebreu de hebreus, que ele cumpriu todos os rituais da lei mosaica e se achava irrepreensível dos da sua época, dos da sua nação, fazendo isso, e ele se regalava por aquilo. E eu completo essa curta meditação na própria palavra que ele diz, aquilo que eu tinha por lucro, por ganho, reputei-o como perda para que pudesse ganhar a Cristo. O que Paulo está dizendo é que todo o seu conhecimento na sua religião, da sua nação, a judaica, não era o bastante para a sua salvação. E enquanto ele se ensoberbecia pelo nível de conhecimento que ele tinha, ele se distanciava da misericórdia e da graça de Deus. É sobre pessoas como Saulo ou Paulo que Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste estas coisas do Senhor aos sábios e entendidos, aos que se gabavam de conhecer os preceitos da lei e seguir e obrigar as outras pessoas também, a ponto de encarcerá-las na religião. E Paulo então anunciava agora a liberdade que há em Cristo para não pecar, a liberdade para andar em retidão, para andar na luz, porque também tem muita gente que fala da liberdade que há em Cristo para usar dessa liberdade para transgredir sem culpa. Não é sobre isso que ele fala. Então, o que eu quero ressaltar aqui, que esse homem, após viver tudo isso, ele estava ali em Antioquia, servindo a igreja, junto com os irmãos e submisso à voz do Espírito Santo. E é assim que eu quero concluir hoje. Você é submisso ao Espírito Santo? Se o Senhor lhe comunicar algo da sua vontade, você consegue compreender que é a voz de Deus? Você consegue compreender que é Deus falando a você? Eu e você precisamos ter essa sintonia com o Espírito Santo. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.